horas e 2 minutos, existindo quórum, declaro aberta a 8ª sessão ordinária do Pleno. Ordem do dia. Discussão e aprovação de ata. Tendo em vista a distribuição antecipada, coloco em discussão e votação a ata da 7ª sessão ordinária do Pleno, caráter virtual. Em discussão. Não havendo discussão, declaro aprovada a ata da 7ª sessão ordinária do Pleno. Item 2 da pauta, julgamento de processos. Processo SEI número 3731, 2018. Assunto: recurso ordinário, decisão recorrida. Acórdão número 52, 2018, TCE, Primeira Câmara. Órgão: Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Boa Vista, pré-SEM. Recorrente: Edmir Álvares Ribeiro Neto. Relator: Conselheiro Bismarck Dias de Azevedo. Indago ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Não, Excelência. Com a palavra, o relator para a leitura da parte dispositiva do seu voto. Conselheiro Bismarck. Destarte, diante dos argumentos de fato e de direito constantes nos autos, e em concordância com as manifestações da equipe técnica deste tribunal e do Ministério Público de Contas, voto: 1. Pelo conhecimento do presente recurso. 2. No mérito pelo total provimento do recurso, a fim de reformar, em parte, o acórdão número 052/2018, TCE Primeira Câmara, excluindo seu item 9.2. 3. Pela cientificação do recorrente do inteiro teor da decisão. 4. Pela juntada de cópia do acórdão ao processo 1619/2017, para que nele incida seus efeitos. 5. Pela aprovação do projeto de acórdão nos termos do presente voto. 6. Pelo arquivamento dos presentes autos. É o voto, senhora presidente. Em discussão. Em votação. Conselheiro Brito. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Célio. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Souto Maior. Com o relator, excelência. Conselheiro Bismarck. Ou conselheiro Dantas, desculpa. Com o relator, presidente. Declaro aprovado o projeto que constituirá o Acordo 21/2020, TCE Pleno. Processo SEI número 1846/2020. Assunto: recurso ordinário, decisão recorrida, cautelar número 03/2020, órgão Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Meio Ambiente. Recorrentes: Arthur José Lima Cavalcante Filho, Daniel Pedro Rios Peixoto. Relator: conselheiro Manuel Dantas Dias. Informa aos presentes colegas que, em função de que há sustentação oral nesse processo, o rito é um pouco diferente. Primeiro, a apresentação do relatório, em seguida, a palavra para a sustentação oral da representante do município, e terceiro, a palavra do procurador de contas, porque, como viram no anterior, o procurador de contas fala em primeira linha. Quando há sustentação oral, ele fala depois da sustentação oral. Eu pergunto ao conselheiro Manuel Dantas Dias, o relator da matéria, se a representante do município de Boa Vista teve conhecimento do relatório. Se ela pediu acesso ao processo, com certeza teve. Ok. Então, a DIP deve dar essa informação. Andréia. Sim, conselheira. Eu gostaria de saber se a procuradora do município teve acesso ao relatório. Não houve pedido, conselheira. Não houve pedido. Então, conselheiro Dantas, com a palavra para fazer suas considerações sobre o relatório. Eu estou seguindo o rito do artigo 156 do Regimento Interno.
eu queria indagar se a doutora Marcela, que vai fazer a sustentação oral, se ela acessou o relatório e voto. Se ela aceitou o relatório, ela sabe. Eu só queria saber isso. Conselheiro Dantas, eu não sei. O último documento que havia para mim era o deferimento da participação. Então, eu vou fazer uma rápida resenha sobre o assunto. Está muito baixo, Dantas. O teu áudio está muito baixo. O meu está baixo? É um recurso ordinário desafiando a decisão do Pleno que referendou uma monocrática do eminente conselheiro Brito, cujo decisão havia determinado a suspensão de 2 procedimentos licitatórios, um pregão presencial e uma concorrência, sob vários argumentos trazidos na representação, dentre eles inadequação do procedimento licitatório, suposta limitação à competitividade, segregação de fiscalização, entre outras coisas. E aí o município, dentro da cautelar ainda, apresentou defesa, que eu não sei o andamento desse processo como ele está só relacionado com o recurso, e apresentou várias contraditas a todas as possíveis irregularidades levantadas pela representação do controle externo e acolhidas pela cautelar do eminente conselheiro Brito. São essas, em resumo, a história do processo. Ok, então, com a palavra agora a procuradora do município de Boa Vista, doutora Marcela, que terá 10 minutos para suas considerações. Bom dia a todos, bom dia, nobre presidente, nobres conselheiros, representantes do Ministério Público de Contas. O município de Boa Vista, resignado com a decisão cautelar proferida nesses autos, vem rogar para que seja revogada a decisão proferida nos autos, tendo em vista a legalidade do processo. O município de Boa Vista, como foi veiculado na mídia recentemente, é um dos municípios do Rio com o menor índice de endividamento. Diante disso, foi proposto para a Caixa Econômica Federal um empréstimo e que foi deferido. Esse empréstimo, ele contempla um dos processos objetos da cautelar, que é o pregão presencial para aquisição de lâmpadas e equipamentos de iluminação pública para trocar as lâmpadas amarelas, né, que nós temos para LED. E então, essa é a razão da urgência da decisão, né, de revogação da cautelar, em função de que nós temos um programa para ser obedecido junto à Caixa Econômica, que inclusive precisamos pedir prorrogação, que foi atendido por alguns dias pela Caixa, e esse é o primeiro ponto da nossa fala, que é a questão da urgência. Bom, nós tínhamos a data de hoje, até a data de ontem, dia 2, para realizar o primeiro desembolso, mas pedimos a prorrogação por alguns dias até que conseguíssemos resolver a celeuma. Bom, o primeiro ponto sobre o mérito da manifestação da equipe técnica é em respeito da modalidade inadequada da concorrência. No entanto, essa concorrência ela é do serviço de iluminação pública feita na cidade, de gestão do parque atual e de serviços que poderão ser realizados de ampliação do parque. Ele hoje é uma concorrência. Teve um processo anterior, que foi o processo 00633/2019, que era pregão, e a equipe de auditoria do Tribunal de Contas diz aquele processo que a modalidade era inadequada. No entanto, agora ele traz como inadequada a modalidade de concorrência.
Então, havendo aí uma contradição da manifestação da equipe técnica. Essa concorrência, ela é na modalidade de sistema de registro de preço. E o sistema de registro de preço, há que se dizer, não é uma modalidade de licitação. Ela é um meio, procedimento, é o meio pelo qual se pode registrar preços em determinados processos que não se saiba exatamente o quantitativo total que será adquirido. Esse é o objeto que se coaduna no processo de concorrência da iluminação pública do município de Boa Viagem. Porque estamos diante de processo que poderemos ter ou não a execução tal, tendo em vista que esse processo, boa parte dele é custeado com recursos da CIB, que são os recursos de iluminação pública. Então, são recursos que não estão totalmente assegurados no valor colocado no processo, ele é uma estimativa. Importante dizer, senhores, que o parecer do Ministério Público de Contas vem para total provimento do recurso dos responsáveis. E, então, suspensão da decisão cautelar. Outra alegação da equipe de auditoria é em relação à modalidade inadequada do pregão presencial e também a utilização do aplicativo Zoom, que está sendo utilizado nesse momento da pandemia. A respeito disso, a modalidade de pregão presencial com recursos próprios é uma modalidade usada por lei e que encontra justificativa nesse processo em razão de que ele deu início no momento de que estávamos durante já a pandemia. E pensou-se, nesse caso, em tentar-se privilegiar as empresas locais para que elas pudessem participar e conseguir lograr êxito. Sobre a utilização do aplicativo, a equipe de tecnologia do Tribunal de Contas manifestou favorável à segurança do aplicativo e, principalmente, esse aplicativo é utilizado porque ele permite a participação de inúmeras pessoas, ao contrário do Meet e ao contrário dos sistemas que a Microsoft desenvolveu. O Zoom ele é um instrumento público que permite que qualquer pessoa participe. E a sessão do pregão presencial é pública. Então, é o que mais se adequava à finalidade das licitações que estão sendo realizadas de forma virtual, né? Outro ponto de irregularidade que foi apontado e que não merece prosperar é a falta de previsão de consórcio para o processo do pregão presencial. Só relembrando que na concorrência é permitida sim consórcio. Por quê? Porque o processo da concorrência ele prevê objetos que necessitam de expertises específicas e dificilmente uma única empresa poderia ter a expertise total do processo, porque envolve software, envolve obra de engenharia também. Ao contrário desse processo do pregão. Esse processo do pregão presencial, para nós termos uma ideia, participaram 8 empresas de lances. Né? No pregão, tivemos 8 empresas aptas. E tivemos também ali a cota separada da microempresa, que também houveram lances de microempresa para participação. Então, em que pese não tenha sido permitido o consórcio, esse fato não foi prejudicial no caso concreto, tendo em vista a amplitude de participantes. E também o fato de ter a cota da micro e pequena empresa, que por via transversa, permite a participação de mais de uma empresa no fornecimento do serviço. Além do mais, o consórcio, esse pregão, ele possui um objeto simples, porque ele não se trata de execução de serviços de grande complexidade, ele é fornecimento de equipamentos, peças, para se fornecer a iluminação pública. Ou seja, esses equipamentos vão ser entregues à prefeitura e a prefeitura, pelos seus próprios meios, ou através de um outro contrato de execução de serviços,
vai fazer a instalação desses equipamentos. Então, esse objeto ele é simples e a justificativa do processo é de que empresas locais, por exemplo, de construção civil, de equipamentos, poderiam ter expertise e participar da licitação, sem necessidade do consórcio. Além do mais, para esse tipo de objeto, esse valor de 14 milhões aproximadamente não é considerado de grande vulto, porque os equipamentos são de alto custo unitário, né? São equipamentos que não são baratos e a empresa ela tem a expectativa de um capital de giro, está se tratando de um pregão mesmo, nesse caso não é registro de preço, então a empresa tem a expectativa de fornecer e receber. Não haveria uma complexidade nisso. E também, bem como asseverou o Ministério Público de Contas, a previsão de realização de consórcio é um autorizativo legal e constitui-se num ato discricionário da administração quando observadas as peculiaridades do objeto que está sendo licitado. Além do mais, excelências, em relação à economia que vem trazer toda a questão da viabilidade econômica e financeira do processo, nós teremos, quando trocadas as lâmpadas, teremos uma economia de 47% na conta de iluminação que a prefeitura paga hoje. Porque essas lâmpadas de LED, elas reduzem tanto a manutenção quanto o consumo em si. Então, isso, para nós termos uma ideia, o empréstimo será facilmente pago com a economia gerada. Então, e isso encontra no processo, dentro do projeto básico descrito. Por esses motivos, excelências, é que o município de Boa Vista roga para que o recurso seja integralmente conhecido e aceito para que esses dois processos licitatórios possam seguir seu curso. Obrigada. Microfone, conselheiro. Não, já liguei. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Boa noite, bom dia, senhores conselheiros, né, a representante aí do Poder Executivo Municipal, né, os demais servidores que acompanham a gente nessa sessão. Eu vou ser breve, entendeu? Já que a manifestação da representante do Poder Executivo aí já deixou claro, né, a posição do Ministério Público de Contas, né, que é favorável ao provimento do recurso. Só que eu quero apresentar uma justificativa do meu posicionamento de uma forma mais abrangente, até para a gente levar em consideração essa é a questão do poder de cautelar do Tribunal de Contas, a questão da competência do Tribunal de Contas em atuar na fiscalização e o poder de cautelar, os limites do Tribunal de Contas, né? Que é a questão do poder discricionário do gestor. Existem temas em que há a questão da discricionariedade. E essa questão da discricionariedade, o Tribunal de Contas, o Poder Judiciário, os órgãos de controle, ele tem que respeitar essa questão dessa limitação da atuação, que é a questão da discricionariedade. E se a gente for levar em consideração aqui os pontos levantados na representação, modalidade de licitação, a questão da concorrência, a questão de se pregão presencial ou pregão eletrônico, tema de discricionariedade administrativa, a questão da reunião a reunião do objeto em lote único ou desmembramento, questão discricionária, questão que você tem que levar em consideração o aspecto concreto do caso para a administração tomar a decisão dela. Questão de participação, se vai haver consórcio ou não. Questão também discricionária da administração.
né? Então, são questões discricionárias que o tribunal, que os órgãos de controle só podem adentrar quando existir uma questão flagrante, uma questão de ausência de razoabilidade flagrante, entendeu? Uma situação excepcional. A regra é que, no ato discricionário, o órgão de controle ele tem que respeitar aquele ato. Por quê? Porque o órgão administrativo é quem tem as informações, é quem tem, sabe das necessidades, tem todo o grau de informações para tomar decisão. E eu, analisando o feito, eu vi que todas essas questões discricionárias, elas foram justificadas, foram motivadas, né? E então, então o ato discricionário ele foi motivado. Agora, analisando essas motivações, em nenhuma eu achei nenhuma motivação desarrazoada ou uma motivação que outra hipótese que a gente pode analisar a discricionariedade é o desvio de finalidade. Você justifica, você pega e apresenta uma justificativa que você vai olhar lá nos autos, essa justificativa ela não existe, entendeu? Né? Que é aquela questão, teoria dos motivos determinantes. Se você apresenta um motivo, agora sim, a gente tem que levar em consideração esse motivo. Em todas as situações, modalidade de licitação, reunião em lote único, participação de consórcio, eu não vislumbrei nenhuma situação desarrazoada, entendeu? Nenhuma situação flagrante em que a gente pode colocar que a decisão discricionária da administração ela foi ilegal. Então, por isso, o Ministério Público ele se manifestou, né, pelo provimento do recurso ordinário. E só para finalizar, a questão da ausência do estudo de viabilidade econômica. Analisando os autos, nós vimos no projeto básico toda uma justificativa, né, por que o empréstimo com alteração do material, né, das lâmpadas, isso aí traria uma economia que seria trazida com essa alteração, ela pagaria tranquilamente o empréstimo, né? Então, então eu não vislumbrei, né, nenhuma situação que possa, entendeu? O órgão de controle, o Tribunal de Contas, ele atuar. Então, por isso que a manifestação do Ministério Público de Contas é pelo conhecimento e provimento do recurso ordinário. Obrigado. Passo a palavra ao eminente relator da matéria, conselheiro Dantas, para que faça suas considerações sobre o seu voto e para, no final, fazer a leitura dispositiva do mesmo. Com a palavra, conselheiro Dantas. Eu penso que todos os colegas já leram o voto e eu teria que acrescentar... Pode aumentar o som um pouco, Dantas, para ele poder ouvir? Teria só que acrescentar, me associando ao que acaba de colocar o eminente representante do Ministério Público de Contas, de cujo parecer me valia em várias partes para erigir as minhas convicções também. Realmente, esse caso, ele estava mais... Todas as questões colocadas pelo controle externo envolvia o Instituto da Discricionariedade. Eu até me preocupei muito, por exemplo, na questão do leilão, e consultei vários autores da nossa doutrina, e em todos eles a situação se apresenta exatamente igual, ou seja, depende do olhar que a pessoa que está analisando o processo, depende muito deste olhar. Se está olhando com a perspectiva de que o administrador
ele está imbuído de má-fé, eu posso caminhar para um determinado sentido. Se eu olho, vendo que o administrador está munido de boa-fé, eu vou para outro sentido. Por exemplo, na questão do consórcio, todos dizem que se é para ampliar a competitividade, o administrador é que tem que avaliar todas as condições gerenciais, técnicas e fáticas daquele empreendimento para poder determinar se a melhor opção é ter o consórcio ou não ter o consórcio. Neste caso aí, nós estamos tratando de um serviço que todos sabem, a prefeitura certamente já licitou esse serviço outras vezes. Não é uma obra nova, não se trata de um empreendimento inédito agora, é um empreendimento que já se conhece. Então, até mesmo o grande doutrinador Justin Filho, ele coloca isso aí. Foi motivada a justificativa, tanto faz para não admitir como admitir o consórcio, a administração é que vai dizer isso. Agora, é muito difícil para o órgão de controle, eu acho temerário o órgão de controle dizer essa licitação é inadequada ou a justificativa não tem sustentação. Com base em que nós vamos dizer isso? Então, partindo do princípio da presunção de legitimidade do ato administrativo e da presunção de boa-fé, é muito mais técnico admitirmos, porque estancar um procedimento licitatório sob uma alegação ao sabor da conjectura de que nós estamos achando que é inadequada, então me parece muito perigosa essas decisões que são uma decisão cautelar que manda suspender um procedimento licitatório, manda estancar um procedimento licitatório, sem uma comprovação soberba, clara, apenas ao nível do achismo, até porque essa questão de justificativa foi boa e foi ruim, isso é muito, muito subjetivo. Então, a grande parte das questões levantadas na representação, como disse o doutor Diogo, elas estão dentro dessa seara da discricionariedade. Ora, decidir como é que vai fazer a licitação, reúne todos num grupo só, isso é o administrador que tem que decidir de acordo com a sua experiência no mercado, com a sua vivência de comprar esses bens. Decidir se faz pregão presencial ou pregão eletrônico. Evidentemente que as últimas normas lançadas sobre o pregão, o legislador sempre prefere que o pregão seja, em regra, eletrônico. Mas a lei admite que ele possa ser presencial. Foi justificadamente apresentada a motivação para isso, ele pode ser presencial. A lei acomoda essa posição também. Basta ver que, a grosso modo, sem me abstraindo do caso concreto, o pregão eletrônico ele traz fornecedores de todos os quadrantes do país. Muitas das vezes, isso aí torna o contrato um contrato de má qualidade. A propósito, eu quero até lembrar que nós, no Tribunal de Contas, quando eu ainda estava na presidência, fomos fazer uma pequena reforma no meu gabinete da conselheira Silene e fizemos por pregão eletrônico. Veio a empresa de Manaus, que foi uma verdadeira complicação para sair um serviço simples de troca de piso. Enquanto, quando a gente experimentou uma empresa local, que trabalhou naquele contrato e continua agora no tribunal, estamos tendo uma prestação de serviço de primeira qualidade. Então, isso é muito relativo ao administrador que decide. Naquela época, eu, como presidente, poderia, se eu soubesse, tivesse tido essa experiência antes, eu não teria feito pregão eletrônico também, faria presencial. Então, quem decide melhor sobre escolher a modalidade de licitação, pregão eletrônico ou presencial, é o administrador. E nós não podemos antecipadamente dizer que ele está fazendo aquilo para fazer errado. Então, só pesando todas essas questões,
E não encontrei na doutrina nenhuma posição que fosse firme e dizer, não, é obrigado a fazer assim ou assim. Não, é sempre o administrador que faz essa escolha. De forma que, com todo o respeito, com toda a vênia, ao relator da cautelar inicial, cujo deciso mereceu o meu referendo naquele momento, e referendei com base nos elementos apresentados, mas agora, atuando na relatoria, me dediquei mais a miúde sobre todas as questões, apurei uma a uma e cheguei a essa conclusão, que não é definitiva. Os meus colegas têm toda a liberdade, o direito de contestar e até dar um resultado diferente. Não me causa nenhum constrangimento o resultado se não se não sair vencedor o meu voto. Mas coloquei minha posição baseada em um relativo estudo que fiz, caso a caso, todas as supostas irregularidades levantadas. E já posso ler a parte dispositiva, presidente? Sim, pois não, pode ler, conselheira. Parte dispositiva do voto ficou: 1. Conhecer o presente recurso ordinário em razão do cumprimento dos requisitos legais contidos no artigo 32 a 36 da Lei Complementar nº 194, combinado com o artigo 317 do Regimento Interno deste Tribunal. 2. No mérito, dar provimento ao recurso para revogar a decisão cautelar número 003/2020, determinando de consequência o imediato prosseguimento do pregão presencial número 33/2020 e da concorrência número 003/2020. 3. Cientificar os recorrentes do inteiro teor do acordo. 4. Pela aprovação do projeto de acordo. E 5. Arquivar o feito após as formalidades legais. O processo está em discussão. Para discutir, senhora presidente. Pois não, conselheiro Brito. Eu já cumprimentei a todos, ainda não cumprimentei a doutora Marcela, que é procuradora do município. Bom dia, doutora Marcela. Então... Bom dia. Senhora presidente, colegas conselheiros, essa cautelar foi expedida por esse gabinete, e uma cautelar ela serve para prevenir, defender, assegurar direitos. No nosso caso, o direito administrativo, essa corte expediu a cautelar, foi referendada no último dia 11/5, no Pleno, visando, em especial, o interesse público. Essas as razões de uma cautelar, embora eu entenda perfeitamente que é um instituto precário. Foi apresentado recursos e agora nós estamos discutindo. Quero aqui falar com ênfase na questão que foi levantada pela doutora Marcela, que está nos autos do recurso, também trazidas a essa sessão pelo eminente relator, conselheiro Dantas, a questão do empréstimo na Caixa Econômica. A proximidade do prazo junto à Caixa Econômica e do período eleitoral, ela traz à baila uma questão de falta de planejamento, tendo em vista que se tenta fazer esses procedimentos licitatórios desde dezembro de 2019, perdão. E aí, algo importante a dizer, já entrando no mérito do recurso, é que nós não temos como discutir algo que antecede, inclusive, a realização do processo licitatório, assim também como os elementos que a subsidiam. Mas eu entendo o argumento e a preocupação da doutora, aí representando a
Prefeitura Municipal. Mas o primeiro ponto a ser atacado é quanto à irregularidade ou ilegalidade dos procedimentos licitatórios. E aí eu quero que os nobres colegas entendam que o primeiro ponto, que é a concorrência número 003/2020, na cautelar, a manifestação não foi essa que trouxe a cautelar a este referendo. Inclusive, citei, manifestarei-me sobre este ponto, ou seja, sobre a utilização da modalidade licitatória. Manifestarei-me sobre este ponto específico por ocasião da análise do mérito, de forma mais acurada, a fim de verificar se existe deveras ilegalidade. Por quê? Porque a COGEC citou que no processo anterior, cadê que o processo anterior de 2019 está aqui? No processo anterior, teria argumentado que o pregão não seria a modalidade adequada, e sim uma concorrência. E as alegações da parte diz que houve uma contradição. Na realidade, não houve uma contradição. Primeiro, que o primeiro pregão, que foi tornado nulo pela própria prefeitura, tendo em vista justificativa do Ministério Público, não foi por este ponto, e por outros pontos, outras inconsistências. E a COGEC, ela não se contradiz, como esse conselheiro não se contradiz. A concorrência, ela foi aqui pela prefeitura tida como a modalidade correta, embora SRP, que é o Sistema de Registro de Preço, e a COGEC falou em concorrência, não SRP, mas falou em concorrência. Concorrência menor preço, sem a SRP. E a prefeitura alegou fatos que a SRP seria necessária para que no futuro tivessem referências de preços, por não saber determinar a quantidade de produtos, enfim, por ser uma modalidade prevista como quantitativo. Então, esse ponto da contradição da COGEC, ela não houve, está superada. E foi entendida perfeitamente pela prefeitura que não era pregão e sim a modalidade concorrência. Embora nós não atuamos aqui dizendo que seria concorrência SRP e sim concorrência apenas menor preço. Quero atacar um outro ponto da defesa, já no pregão eletrônico quanto à modalidade. A modalidade pregão. A prefeitura alegou que o pregão presencial seria para atender as micro e pequenas empresas conforme o estatuto. Tem aí, salvo engano, 3 lotes dentro do processo licitatório que poderiam sim participar essas empresas. Está correto. Agora, esse tribunal, e levando em conta, em especial, o decreto 5.450 de 2005, que regulamenta o pregão na forma eletrônica para aquisição de bens e serviços comuns, decreto 10.024 de 2019, que regulamenta a licitação na modalidade de pregão na forma eletrônica. O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada
inviabilidade a ser justificada pela autoridade competente, o que, ao meu ver, não ocorreu nos presentes autos. Apesar de esses decretos serem de obrigação a nível federal, a jurisprudência e a doutrina recomendam fortemente a adoção da forma eletrônica. Nós tivemos, inclusive, uma nota técnica deste tribunal, que nessa época de pandemia, a nota técnica 02/2020 TCE Pleno, recomendou que os gestores utilizem a forma eletrônica especificamente durante a pandemia do coronavírus. O que não houve. E a prefeitura fez um pregão presencial, utilizando o aplicativo Zoom. E aqui falou, e o nobre relator trouxe à baila a questão do aplicativo Zoom e, enfim, que ele seria adequado, mas o fator preponderante não é o aplicativo Zoom. É que a modalidade eletrônica, ela abre o leque de oportunidades para empresas desse estado e de outros estados participarem. Quem vai dizer de forma segura que os preços daqui do nosso estado, eles são menores do que os preços de empresas de outros estados? Quem pode isso assegurar? Só um processo licitatório de forma eletrônica. Aí sim, nós podemos assegurar. No recurso se fala que houve a discricionariedade quanto à não possibilidade de haver empresas participando do processo licitatório, empresas em consórcio. E aqui foi muito bem defendido pelo Ministério Público de Contas, até mais, peço vênia do nobre conselheiro relator Dantas, até mais do que Vossa Excelência, o Ministério Público falou em discrecionalidade. Embora Celso Antônio Bandeira de Melo dispõe, dito princípio implica para a administração o dever de justificar seus atos, apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato, assim como a correlação lógica entre os eventos e situações que deu por existentes e a providência tomada nos casos em que este último aclaramento seja necessário, para aferir-se se a consonância da conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo. Portanto, eu considero imperativa a motivação adequada para que essa discricionalidade não seja ampla a ponto de contradizer a lógica e o direito. Veja bem, se a prefeitura teve a condição de arguir o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, as leis em vigor para dar condições a micro e pequenas empresas participar, que é fato, por que não usar da discricionalidade para deixar com que empresas que possam fazer consórcios participem da licitação? Nós temos aqui também pequenas empresas que, se juntarem, acredito eu, possam participar. Mesmo vencido a questão do grande vulto, que eu não entendo vencido, mas mesmo vencido a questão do grande vulto e da complexidade, não há lógica nos fatos de que, não participando empresas em consórcio, estejam aqui presentes de forma ampla o interesse público denominado como participantes ativos do processo licitatório. E aí, Vossa Excelência diz, são 8 empresas que participaram, mas poderiam ser 18, poderiam ser 36, não por ser 8 que esse processo licitatório está bem representado. Nós devemos, sim, usar dos meios legais e dos meios
necessários e possíveis para que possamos dar essa ampla denominação de participação legal de empresas em processo licitatório. Aqui, no caso, eu entendo que faltou atender este tribunal na questão da nota técnica e faltou a lógica nas argumentações de recursos quando está cesseando, ao meu ver, a participação de empresas e consórcios. Não está, para mim, motivado adequadamente. Ademais, eu pude ver algo, e nós estamos tratando de uma medida cautelar, né? Nós estamos tratando de uma medida cautelar que no processo concorrência, no termo de referência 00620 do edital de concorrência, também contempla o serviço de eficientização energética com substituição de luminária. Ou seja, ao que parece, a concorrência tratou especificamente de pontos que estão sendo tratados também no pregão. Também no pregão. Falta clarear esses pontos. E aí, o pregão e a concorrência é numa licitação só, esses pontos não estão claros e nós precisamos clarear para que haja realmente uma licitação que possa permitir a ampla concorrência que venha a atingir de fato e trazer o interesse público à baila e que esse tribunal está atuando, por isso foi referendada no sentido concomitante. Porque depois que acontecer a perca do direito ou o julgamento de mérito num longo prazo, talvez o interesse público e, de fato, o dano ao erário possa ter ocorrido. Aqui na cautelar está, sim, presente e foi muito clareado por nossa equipe técnica e pela própria COGEC, o fumo boniúris e o perículo imora. Outro ponto aqui. Eu gostaria, senhora presidente, que como essa cautelar, e peço vênia aos nobres pares, foi expedida por esse tribunal, mas a representação foi feita pela COGEC, que houvesse também manifestação da COGEC. Tem vários outros pontos cegos, né, que foi apresentado a representação pela COGEC e trazidos à baila na medida cautelar que não foram levados em consideração no voto do eminente relator. Embora eu entenda perfeitamente o trabalho por ele feito. Ministério Público de Contas e o nobre relator. Muito cuidado com a discricionalidade. Como Vossa Excelência me alertou, cuidado com a discricionalidade. Eu acho que nos atos vinculados não há o que se falar, porque está na lei, está positivado. Mas os atos discricionados, ele abre um leque muito amplo para o gestor público. E nós, como Tribunal de Contas, temos que observar de perto e impor os limites que a lei, se não deixa de forma explícita, implicitamente nos dá. Não há essa discricionalidade ampla como está sendo trazida à baila no voto e no recurso ordinário, ao meu ver. Embora eu entenda perfeitamente que nós vamos ter aí o julgamento de mérito, nós vamos ter outras oportunidades para que a prefeitura possa se defender dos autos do processo originário. Eu mantenho assim a cautelar e o meu voto. E peço que Vossa Excelência dê a palavra a COGEC, aí na pessoa do... Quem está hoje? O Jonatas Coutinho, já que de lá veio
essa representação e use também, se assim for necessário. O que eu tenho, senhora presidente, nobres colegas e... Senhora presidente, em discussão. Conselheiro Netão, vamos ouvir o conselheiro Brito, foi o relator da matéria cautelar, e ele está suscitando que tem algumas questões que foram apresentadas na cautelar. A cautelar foi uma representação do nosso órgão técnico do tribunal, e está solicitando que o controle externo se posicione. Então, antes de abrir... No meu caso, na minha discussão, eu dispenso, para minhas argumentações de agora, eu dispenso ouvir o controle externo, porque dele eu já vi, eu já li. Eu entendo o conselheiro relator que pode ser ouvido o controle externo, mas, para o meu caso, eu já conheço a manifestação do controle externo. Entendeu? Então, se ele vai se manifestar de acordo com como ele se manifestou, eu já li. Entendeu? Pode até se manifestar, mas, para mim, não é essencial. O meu juízo de valor não é nem um pouco suscetível ao que o controle externo vai dizer, porque eu já conheço a posição dele. Certo. Pode ser que os outros conselheiros que vão falar depois... Presidente, só uma questão de ordem. Nós estamos julgando o recurso. Sim. Estamos julgando o recurso. E o recurso está em discussão para os conselheiros. Sem nenhum embargo, nada contra o controle externo se manifestar, mas não agora. Nós estamos discutindo o recurso, né? Não podemos voltar à discussão do controle externo da cautelar. E na avaliação do recurso, eu fiz a dispensa de ouvir o controle externo. Nós estamos ouvindo o recurso. Conselheiro Dantas, em rápidas palavras, vamos ouvir o controle externo, rápidas palavras. Mas para minha manifestação, Excelência, para minha manifestação, o controle externo não vai dizer nada. Eu já sei o que ele disse. Se é o que está nos autos, eu já li. Eu não preciso ser rememorado por ele, eu já li. Se tiver algum fato novo, que ele diga. Mas se não tiver, só para repetir o que ele já falou, eu já falei, eu já conheço. Então, se algum conselheiro precisar ouvir o conselho externo para que forme seu juízo de valor, que peça, de acordo com o conselheiro Brito falou. Para mim, não. Eu não considero assim, a mais ou a menos, já está dito. Né? Então, se algum conselheiro quiser ouvir, pode ouvir. Para mim, está dispensado, para minha manifestação de agora. Então, pode falar, conselheiro. Tá. Olha, a lei de licitação, a 866, ela é de 93. A origem dessa lei foi o impeachment do presidente Collor. Naquela época, se imaginou que os legisladores teriam que fazer uma lei para coibir o roubo na administração pública. E produziram a 866, que é uma lei que ela inviabiliza a agilidade na administração pública. Vários os congressos que eu participei, a crítica à 866 é que ela se preocupou muito em evitar o roubo e, evitando o roubo, criou um arcabouço jurídico que impede o Estado de comprar melhor. Por exemplo, se eu sair com R$2.000 hoje para comprar um telefone celular, eu vou em uma loja e compro um celular com R$2.000 e em 30 minutos eu estou usando. Se um órgão público quiser comprar 2.000 celulares, ele vai passar um ano para comprar os 2.000 celulares, vai terminar comprando pior num prazo maior. Por fim, se sustenta que vários órgãos da administração pública que têm que ter uma agilidade na compra e na prestação de serviços sejam prejudicados por conta desse emaranhado
de segurança da Lei 866. É o problema da saúde. Por exemplo, a má gestão da saúde não é em Roraima. A má gestão da saúde é em todo o estado brasileiro. É em toda a prefeitura. Então, será que não tem ninguém capaz de gerir a saúde no Brasil todo? Não. É o modelo de compra. É o modelo de licitação que se preocupou em não roubar na defesa do direito do dinheiro público e criou um arcabouço de regra que torna contratar com o poder público uma verdadeira aventura. Eu digo isso porque hoje nós estamos vivendo um momento similar. Os desmandos, os roubos nas mais diversas áreas da administração pública está causando uma apreensão nos órgãos de controle muito grande. Porque para onde se olha tem licitação fraudada, tem processos fraudados, tem compras irregulares, e isso está preocupando sobremaneira os órgãos de controle, a ponto de gerar, judicializar e paralisar vários serviços e várias compras que são efetuadas pelo Estado, pelo precedente de que há corrupção. Mas, no Estado normal, o que se tem que admitir é que o administrador público, o eleito, ele tem que fazer o que quer, desde que seja legal. Meu eminente par, conselheiro Brito, perguntou por que não a administração pública não tomou outra medida. Porque ela não quis tomar. E é ela que decide o que tomar. Não é nós, controle externo. Nós temos que se ver se é legal, o preço é compatível. Se há a possibilidade da administração pública falar A, B ou C, a nós, controle externo, só resta saber. Ela podia fazer A, B ou C? Podia. Pronto. Nós não temos que entender, nós não temos o voto. Nós não temos o voto, nós não temos legitimidade para escolher política pública. Política pública é definida pelo eleito. Se não é ilegal, ele pode fazer. Então, em fase de discussão, por que a administração não fez isso ou aquilo? Porque não quis. É direito dela não querer. A outra opção é resguardada em lei? Pode dar mais margem? Pode. Isso aí nós vamos averiguar no controle específico. Agora, a administração pública faz o que quer, desde que seja legal. Só, conselheiro? Só, excelência. Vamos ouvir o controle externo. Jonatas, por favor. Bom dia, conselheira, bom dia, conselheiros. Não sei se estão todos me ouvindo. Sim. Ok. Deixa eu só ajustar aqui minha tela. Ok. Então, como já foi dito, é uma representação do controle externo da nossa unidade técnica que trata de obras e serviços de engenharia. A matéria contratada é uma matéria eminentemente muito, muito técnica, mas, obviamente, os argumentos apresentados são argumentos que tratam de assuntos um pouco mais jurídicos, né, e falam aí da questão da opção da modalidade de licitação e eventual cerceamento de competitividade. Nesse sentido, a representação
trouxe como primeira argumentação, deixa eu só trazer aqui que eu fiz umas anotações, trouxe como primeira argumentação a questão da modalidade licitatória inadequada. E como já foi bem apresentado pelo conselheiro Brito Bezerra, existem alguns questionamentos que foram detalhadamente apresentados e que não foram contraditados, tanto na defesa apresentada com relação a cautelar, que não é o que está sendo julgado nesse momento, como também nesse recurso ordinário. Então, fala-se em uma contradição, mas gostaria de chamar a atenção que, primeiramente, essa licitação da gestão dos serviços públicos de iluminação, ela foi aberta na forma de um pregão presencial e uma atuação do Tribunal de Contas levou a administração a refazer na forma de concorrência, e vem a representação agora indicando que essa concorrência, que está encartada na concorrência número 3 de 2020, está, na verdade, revestida de pregão presencial. Então, foi isso que foi colocado. Contudo, como bem lembrado, isso não foi razão de decidir da cautelar. E, na verdade, esse assunto ficou para uma discussão de mérito posterior, né? Ainda assim, com relação a isso, o representante destaca um aspecto técnico, dentre outros, né, mas um aspecto técnico. Ele diz, olha, tanto que na concorrência 3 de 2020, trata-se de um termo de referência, quando o adequado seria um projeto básico, que é uma peça que tem um detalhamento técnico muito maior. Isso está descrito lá, não foi sequer mencionado. E aí ele fala também de alguns aspectos relacionados ao sistema de registro de preço, e aí é bom lembrar e reconhecer que a lei permite o uso do registro de preço, tanto na modalidade pregão, mas também permite na concorrência, tá? Mas ele indica quais são os usos da concorrência. E o que o representante levanta é que parte dos serviços que estão sendo contratados não seriam, ele diz que mais de 50%, 16 milhões dos 24 que estão sendo contratados, não seriam objeto de registro de preço. É esse o aspecto que está sendo levantado. Contudo, repito, esse tema ficou para uma decisão de mérito por parte do relator, embora tenha sido bastante tratado no recurso ordinário. Com relação ao pregão presencial, também levantou-se mais uma vez de que a opção do legislador tem sido majoritariamente pelo pregão eletrônico, né? O pregão presencial ele foi admitido lá no início do pregão, aí já há algum tempo atrás, né? Acredito que uns 18 anos atrás, mais ou menos, porque havia-se dificuldade de infraestrutura, internet e uma série de outras razões. Contudo, passado todo esse tempo, essas questões de infraestrutura tecnológica já foram superadas. Então, assim, isso não tem sido mais uma discussão válida para uso ou não de pregão presencial. Contudo, a recorrente traz que o pregão presencial foi utilizado, isso não havia sido justificado anteriormente, né, mas agora traz uma justificativa de que foi utilizado para fins de fomento do mercado local. É importante entendermos que a lei de licitações, no artigo 3º, ela fala de fomentar o desenvolvimento nacional sustentável, né? E, claro, ela traz algumas outras dispositivos, especialmente criados pela Lei 123, Lei Complementar 123, de incentivo a micro e pequenas empresas. Mas aí, assim, o incentivo a micro e pequenas empresas, as vantagens, os benefícios, eles têm uma linha de direção e uma linha de concessão, que não é pela via do pregão presencial, né? E, repito, já foi dito várias vezes, o pregão presencial é autorizado por lei, mas a preferência seria pelo pregão eletrônico. Então, essa discricionariedade, ela é verdadeira, mas quando ela mitiga a competitividade, ela precisa ser justificada. E as justificativas que foram apresentadas, no entendimento da representação, não foram adequadas. É importante salientar que essa representação, ela é no sentido de concretizar, de dar uma efetiva realização ao acompanhamento concomitante. E o acompanhamento concomitante do tribunal, um dos canais de
entrada de informações é o portal da transparência e também o SAGRE de licitações, né, que é um sistema do Tribunal de Contas. E quando a gente observa essas licitações, isso não está mencionado na representação, mas eu só quero mencionar que se essas informações estivessem inseridas adequadamente nos canais de comunicação, elas seriam ponderadas. Então, as justificativas, se o certame tivesse sido inserido no SAGRE de licitações com a brevidade, com a antecipação necessária, teria dado tempo do tribunal, né, buscar essas informações e talvez se aprofundar e até provocar o gestor para que as apresentasse. Contudo, lamentavelmente, não foi o que se observou nesses dois casos, tanto que até a presente data, ambos os certames ainda não se encontram inseridos no nosso sistema de licitações e contratos. Claro, isso é um tema acessório, mas eu só estou tentando contextualizar a questão da decisão célere e concomitante que deveria ser tomada com os elementos que estavam presentes, ok? Um outro aspecto que eu gostaria de tratar, então, assim, o primeiro aspecto é esse relacionado à concorrência, à modalidade de licitação. Outro aspecto que eu gostaria de destacar também é que quando houve a oportunidade do gestor apresentar as justificativas que foram reclamadas, tanto na primeira licitação, na forma de pregão presencial, e agora na concorrência, o gestor carregou alguns elementos aos autos, mas, mais uma vez, ele não trouxe algumas das justificativas e estudos técnicos que foram apontados, né? Além disso, trouxe até algumas peças que não dizem respeito à matéria que está sendo discutida. Por exemplo, o anexo 2, que foi inserido nesses autos de recurso ordinário, ele trata da construção de usina fotovoltaica no valor de 32 milhões. É um outro tema que é completamente distinto a essa discussão. O anexo 3 trata de implantação de parques de geração de energia. Mais uma vez, foi dada a oportunidade para que os elementos fossem apresentados e não foram. É só esse aspecto que eu estou tentando, nesse momento, contextualizar. Então, se o controle externo, né, por meio da representação, e o próprio tribunal aponta a ausência de determinadas justificativas e determinados estudos técnicos, a gestão, tendo a oportunidade de trazer, não traz todos. Trouxe sim, é fato, devemos reconhecer que trouxe algumas justificativas, inclusive algumas, por exemplo, com relação ao consórcio, estavam inseridas no próprio edital e foram mencionadas, mas foram apontadas como não satisfatórias. Mas aí, obviamente, haverá um juízo de valor sobre aquelas que foram apresentadas, mas o controle externo tinha ali a missão de apontar seu entendimento com relação àquelas justificativas, aquelas que foram apresentadas. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que fala-se várias vezes de que 8 licitantes acudiram o certame, né? E a minha pergunta é, qual dos dois? O pregão ou a concorrência? Quais são os documentos que, de fato, levam-nos a perceber que houve realmente essa participação que está sendo mencionada? E, além disso, como foi bem colocado, foram 8, e por que não 18, e por que não 28, e por que não 38? Né? Também é um questionamento que fica. Mas, por várias vezes, foi alegado que participaram 8 licitantes, e quando a oportunidade foi apresentada, essa documentação não foi inserida nos autos. Um outro ponto que eu gostaria de também mencionar... Ô, Jonas, vamos para as considerações finais, né, para passar para tornar a discussão. Sim, conselheiro, eu já vou encerrar. Excelência, o município tem uma questão de ordem fática. Já, Jonatas. Bom, então é porque a doutora Marcela levantou uma questão de ordem, mas vou prosseguir, então. Isso. Já concluo, doutora Marcela. Então, outra questão que foi apontada na representação e que era importante que fosse observada é essa eventual sobreposição dos objetos, tanto do pregão presencial 33 como pregão presencial 3,
não ficou clara a questão da eficientização, né? Então, se de um lado disse que haverá serviço com troca de lâmpadas dentro do contrato da concorrência, dentro do contrato de gestão, por outro lado, o edital, vou fazer uma leitura breve, bem curtinha, do edital. Ele diz o seguinte: ele diz que no do pregão presencial, na aquisição das lâmpadas, ele diz que haverá ainda a apresentação... desculpa. No projeto do sistema de gestão, ele diz que a eficientização ocorrerá por meio de projetos a serem apresentados, indicando os materiais que serão necessários. Só que, por um outro lado, antes que esses projetos tenham sido apresentados, nós já estamos adquirindo quase 15 milhões em lâmpadas. Obviamente, seguindo um outro processo, imaginamos, né, que seguindo um outro processo de especificação de compras dos materiais. Então, esse aspecto precisaria ser adequadamente conjugado entre os dois processos. Isso não está sendo na visão da representação, e mais um motivo, diante do vulto dos valores, para que isso fosse observado e corrigido antes do prosseguimento do certame. Então, assim, eu acredito que essas seriam as argumentações mais robustas a serem destacadas nesse momento, após, obviamente, a apreciação das peças recursais e das peças de defesa relacionadas à cautelar. É isso que eu, em resumo, poderia estar trazendo para contribuir nesse momento, conselheira e demais conselheiros. Bom, voltamos à discussão, então. Conselheiros, o processo continua em discussão. A doutora Marcela parece que queria fazer uma consideração. Doutora Marcela, a sua fala seria no início, somente naquele momento, mas em homenagem ao contraditório e ampla defesa, que a senhora sucintamente faça sua colocação. Pois não, Excelência, essa é uma questão de ordem fática que foi levantada. Primeiro, se trata esse processo é o processo da cautelar, não é o processo da representação que vai ser julgado. Então, deve se cingir aos fatos da cautelar. Outra questão o pregão que foi feito anteriormente, do processo 6533/2019, não foi anulado com base na representação do Tribunal de Contas, mas sim de uma recomendação do Ministério Público Estadual por argumentos que não tinham a ver com os argumentos que estavam levantados pelo Tribunal de Contas, eram vícios do processo. Outra situação a terminologia de um capítulo, de um texto, do título de um projeto básico ou título termo de referência, não pode dar condão a suspender uma licitação dessa natureza. E esse fato não está presente nesses autos cautelar. Só relembrando, essa é a questão de ordem, cingir-se a cautelar e aos fatos nela trazidos. Obrigada. Ok, o processo continua em discussão. Algum conselheiro mais gostaria de discutir a matéria? Presidente? Sim, pois não, conselheiro. Ouvindo todas essas colocações, eu queria acrescentar que, quando eu fui erigir o meu voto e as minhas convicções, eu fiquei exatamente numa linha fronteiriça entre o que seria mais razoável para o Tribunal de Contas, e eu, neste momento, estava representando a Corte, o que seria mais razoável? Nós estancarmos a licitação, 2 procedimentos de licitação, cujas consequências são muito gravosas para a administração, que tem que refazer todo um procedimento licitatório, ou dar prosseguimento, onde eu encontraria mais razoabilidade para isso. E foi só pesando essas questões que estão na seara da discricionariedade do administrador, que é um
instituto que nós devemos preservar, eu preferi me dedicar ao estudo para encontrar essas situações. E aí eu vejo, por exemplo, o nosso controle externo dizer que a justificativa da administração não tem base sólida. Ora, quem vai aferir essa base sólida? O que isso quer dizer, não tem base sólida? Isso é muito perigoso, com base numa ilação de que não tem base sólida, estancar e botar por terra um procedimento licitatório. Nós temos que ver que por trás do procedimento licitatório está a sociedade. É um serviço de utilidade pública, iluminação pública. Aí eu me dediquei à leitura da representação e eu queria só colocar esse ponto para dizer quanto é difícil e subjetivo algumas questões tratadas nesta controvérsia. O nosso representante se vale das palavras de Marcel Justin Filho nos seguintes termos. Veja o que diz o doutrinador. Tratando-se da discricionariedade. Diz o eminente administrativista. Evidentemente, não significa autorização para decisões arbitrárias ou imotivadas. Admitir ou negar a participação de consórcio é o resultado de um processo de avaliação mediante a realidade do mercado em face do objeto a ser licitado e das ponderações dos riscos inerentes à atuação de uma pluralidade de sujeitos associados para a execução do objeto. Ou seja, primeira coisa que está nessas linhas aqui do grande autor é que a avaliação é feita com base gerencial, e base no mercado, base na experiência das compras. E quem tem esses elementos de experiências não somos nós, controle externo, e sim o administrador. E, em segundo ponto, que ele coloca é o seguinte, é como dizer, se você nega a participação do consórcio, a conjectura que pode surgir é que você está limitando a competitividade. Se você o admite, a conjectura que surge é que você pode estar admitindo o conluio, a associação para, atentando contra o aspecto legal da administração, concentrando em grupos associados. Então, isso é muito subjetivo. Como é que eu posso determinar que uma licitação seja suspensa com base nessa subjetividade de que a administração, quando justificou, não foi em bases sólidas? Isso é muito subjetivo para mim. Então, essa fronteira foi aonde eu me estabeleci. E acompanhando as bem colocadas avaliações do Ministério Público, foi que eu decidi pela manutenção do pregão. Lembrando que, mesmo a questão do pregão presencial, tão combatido pelo nosso controle externo e agora reiterado pelo querido técnico Jonatas, o pregão presencial está alojado na lei. Ele não está sendo escolhido à margem da lei. A justificativa está presente. Se há uma justificativa minimamente razoável, nós não podemos fazer nada. Nós temos que atender essa continuação dessa licitação. Foi esse o primário que eu estabeleci para decidir neste sentido. Ok, conselheiro Dantas. Mais algum conselheiro gostaria de se manifestar? Então, vou colher os votos. Senhora presidente, gostaria sim. Pois não, conselheiro Bismarck.
Bom dia a todos, primeiramente, colegas, doutora Marcela Medeiros, todos aqueles que estão nos acompanhando. Primeiramente, aqui eu quero deixar um ponto bem esclarecido, porque esse Tribunal de Contas, ele não está fazendo as vezes do gestor, não. A política pública em si não está sendo discutida. Muito pelo contrário, eu particularmente acho até louvável, e a Prefeitura de Boa Vista, nos últimos anos... Só um minutinho. A Prefeitura de Boa Vista, nos últimos anos, ela sempre está aí na vanguarda, né, de opções, né, de serviços dos mais modernos possíveis, né? A opção de mudar o sistema de iluminação pública, né, não está em discussão aqui, trocar as lâmpadas que já existem por lâmpadas mais modernas, de LED, mais econômicas, um novo sistema de gerenciamento. Isso não está sendo discutido. Nunca foi discutido e nem vai ser discutido. A prefeita foi eleita para isso, nós não somos gestores. Não temos a legitimidade do voto. Mas a forma como isso é feito, a forma que entre a opção do gestor e a realização, aí sim, essas atividades meio entram sim no rol do controle. Principalmente o controle externo, porque esse ITER todo ele é pautado pela lei. O princípio da legalidade estrita. A administração pública só pode fazer aquilo que a lei assim determina. Diferente da legalidade para o cidadão privado, né? O particular, que pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, nós estamos aqui discutindo, na verdade, atividade meio, não a ação governamental em si. Isso nunca foi objeto nem da representação, nem da cautelar e nem do presente recurso. Não estamos discutindo aqui a opção em si da política pública, mas sim a forma como está sendo feita. Muito bem. Não vou aqui falar da questão da concorrência, nem do sistema de registro de preço, nem da questão do consórcio. A questão da urgência, como muito bem disse o controle externo, se os normativos dos tribunais tivessem sido obedecidos, essa matéria teria sido apreciada de uma forma mais antecipada aqui. Então, neste momento, alegar que estamos aqui próximo do início lá do empréstimo e que vai ter um custo, eu acho que isso não deve entrar em discussão, porque isso poderia ter sido apreciado antes se os documentos mínimos tivessem sido entregues a este tribunal, como reza os nossos normativos, né, do sistema SACS de licitação. E uma informação nova que foi dada pelo controle externo foi que até hoje, neste exato momento, os dados, né, exigidos pela resolução, pela IN, mínimos, né, não foram inseridos no nosso sistema. Então, eu não acho justo agora alegar essa questão de urgência, tá? Tem que cumprir com o contrato junto com a Caixa Econômica e que, se não cumprir, vai ter um ônus financeiro. Bom, o ônus era primeiro encaminhar ao Tribunal de Contas dentro dos prazos estabelecidos. Segundo, acho que nem 8, nem 80. Né? Discricionariedade é passível de controle? É sim. Discricionariedade não é liberdade ampla e restrita ao gestor. Discricionariedade ela tem os contornos legais ali estabelecidos. Primeiro contorno legal é para ver se é discricionário ou não determinado ato. Não é regra de discricionariedade. A regra é ato vinculado. E o primeiro critério é esse, o ato ali é discricionário ou não. E aí, assim, a opção pelo pregão eletrônico ou pregão presencial não é discricionário. É vinculado.
Porque a regra é eletrônico. Essa é a regra. Está na lei desde 2005. Essa é a regra. Né? Pregão presencial é a forma preferencial da modalidade. Ao optar pregão eletrônico é a modalidade preferencial. Pregão presencial só pode mediante justificativa. Então, a regra é que eu leio aqui o decreto número 5.450, aqui não é achismo, então eu vou em cima da lei. Na questão aqui da norma, que é um decreto, tá? Decreto número 5450 de 2005. Vamos lá para o artigo 4º. Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatória a modalidade de pregão, certo? É obrigatório o pregão, sendo preferencial a utilização de sua forma eletrônica. Isso em 2005. O pregão deve, e aqui é um dever, deve, não é pode, então deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada inviabilidade a ser justificada pela autoridade competente. E aí, então, só não se pode usar o pregão eletrônico desde 2005 se for inviável. Se não for inviável, né? Com justificativa prévia. E aí, vem desde 2005, em 2019, a mesma norma, um novo decreto, né? Que lá no artigo 1º, parágrafo 1º, diz o seguinte: a utilização da modalidade de pregão na forma eletrônica pelos órgãos da administração pública, federal direta, pelas autarquias, pelas fundações e pelos fundos especiais é obrigatória. É obrigatória. Tá? E aí, no parágrafo 4º, vem assim: será admitida excepcionalmente, exceção, mediante prévia justificativa da autoridade competente, a utilização da forma de pregão presencial nas estações de que trata o caput, ou a não adoção do sistema de dispensa eletrônica. Desde que, e aí, gente, não é discricionário, está aqui muito bem delimitado, tá? Desde que fique comprovada a inviabilidade técnica ou desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica. Isso aqui não é discricionariedade, não, meus senhores. Isso aqui é ato vinculado. A regra é eletrônico. Era preferencial, 2019, obrigatório. Excepcionalmente, quais são os casos que se admite pregão presencial? Aqui é a norma que diz, não é Bismarck, não é Silene, não é Brito, não é ninguém, é a norma, tá? Desde que fique comprovado a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a administração. Então, essas são as duas justificativas para se autorizar um pregão presencial. Então, não é discricionariedade. Tá? Tá aqui na lei definido. E aí eu vejo aqui, no item 2, me cingindo aqui a decisão ao recurso, né, e a decisão do nobre relator, vejo que a justificativa não cabe aqui. Não atende o que está descrito no decreto, nas normas. A forma de se dar tratamento privilegiado à pequena e microempresa está lá definido na Lei Complementar, se eu não me engano, 123 de 2006, que é o Estatuto das Pequenas Empresas. Lá no artigo 48 tem as formas. Não é adoção de pregão presencial. Não está lá. Lembra aqui, de novo, o princípio da legalidade estrita, que incide sobre a administração pública. A administração só pode fazer aquilo que está definido em lei. Nada mais além disso. E lá na Lei Complementar 123 não tem essa modalidade de preferência. Vamos fazer pregão presencial para
promover o desenvolvimento local sustentável. Não existe essa opção lá. E, então, nessa questão, em razão da não justificativa legal, normativa, se enquadrar no que está previsto na legislação do pregão eletrônico, que vem desde 2005, eu entendo que a cautelar nesse quesito deve ser mantida. Certo? E aí não é aferição de discricionariedade, não. É realmente que o ato adotado não está se coadunando com o regramento posto. Em relação à competitividade, isso é muito relativo, né? A legislação licitatória, ela sempre visa a mais ampla competitividade possível. E o legislador sempre tem como pressuposto que, via de regra, o pregão eletrônico sempre visa a mais ampla competitividade, mais que o presencial. Isso é um dos motivos que hoje é obrigatório o eletrônico. Então, tem-se uma presunção que sempre haverá mais competitividade na forma eletrônica por razões óbvias, que nós todos conhecemos aí. Então, eu não entro nesse quesito, teve 8 participantes. Não, isso aí não me interessa. O que interessa é que existe uma presunção legal de que o eletrônico sempre traz uma maior competitividade. Se teve 8 no presencial, presume-se que poderia haver mais no eletrônico. Uma presunção baseada na própria na ratio da legislação. Então, em relação... E outro tema também que são os 2 temas que me fazem aqui justificar o meu voto, que é o item 3 também aqui, da decisão do relator, reunião em um único lote dos serviços de manutenção, implantação e operação de sistema de atendimento ao munícipe e eficientização com substituição de luminárias, né? Suposta restrição de competitividade. Aqui também eu me baseio na lei, né? A regra é o quê? Eu fraciono... Só voltando um pouco, foi uma questão que eu esqueci, questão do pregão eletrônico, nós temos uma nota técnica, né? Foi assinada por todos os conselheiros, recomendando, inclusive, a adoção do eletrônico. Inclusive, se não fosse possível, suspender. Está lá na nossa nota técnica. Qualquer modalidade que fosse presencial nesse momento de pandemia. Então, nesse sentido, a cautelar também está... Inclusive, ela vem reforçar o que foi decidido por nós naquela nota técnica proposta pelo comitê do Covid, que foi aprovada por unanimidade. Então, voltando aqui ao item 3, né? Não segregação de serviço, ok? O item 3 é isso, o foco. Ausência de segregação. A regra é o fracionamento dos objetos. E aí eu vou de novo na lei aqui, né? No artigo 23, parágrafo 1º da Lei 8666. As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão, o verbo é impositivo, tá? Não é poderão, serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda de economia de escala. Então, a regra é a segregação. Quando possível, tecnicamente e economicamente viável, a regra é a segregação. No caso de se não observar a regra, a justificativa tem que ser prévia e robusta. E nessa questão, eu tenho o posicionamento da COGEC, e aí eu pergunto ao
diretor da COGEC se esse item foi avaliado pelos auditores da área de TI. O item da não segregação. Jonatas. Não, conselheiro, não houve uma avaliação na questão da TI. A avaliação com relação à segregação é o aspecto do sistema de call center recepcionar os pedidos de manutenção e esses pedidos de manutenção serem indicados, veja bem, não é uma questão tecnológica, certo? E esses pedidos de manutenção serem encaminhados para atendimento pela própria empresa que os recepciona. É nesse aspecto que ele fala segregação de serviço de fiscalização, né? E que, em algum momento, o termo fiscalização me parece que foi tido como fiscalização do contrato, né? E aí até se argumenta que o fiscal do contrato é a própria prefeitura. Mas sobre o aspecto, respondendo especificamente a sua pergunta, sobre o aspecto da TI, não foi levado sob avaliação. Certo. E, então, nesse caso, o que acontece? Eu chamo a atenção para uma decisão minha, foi uma das primeiras decisões, assim, quando que eu fui impostado como conselheiro, um contrato da Secretaria de Estado da Saúde, que tinha também um problema quase que idêntico a esse. Era serviços de informática, de sistema, que também previa manutenção, implantação, operação de sistema. Não havia o fracionamento. E também não havia justificativa plausível para isso. Na época, eu dei a cautelar, foi referendada, e o próprio gestor reconheceu a ilegalidade e extinguiu o feito para se fazer um novo edital. O problema era praticamente o mesmo aqui. Tá? Então, não vejo também a questão da comprovação dessa viabilidade técnica e econômica, né, dessa reunião em único lógico de vários serviços diferentes entre si. Não temos dados, os dados quantitativos aqui que poderiam justificar a exceção à regra que é o fracionamento. Então, em razão desses dois itens especificamente, tá, eu entendo que a cautelar deve ser mantida. Uma, porque a modalidade licitatória, a adoção pelo pregão presencial, a justificativa não atende ao que exige a legislação aplicável. E, na outra, também não foram apresentados os elementos concretos, de fato, que justifique a excepcionalidade da não segregação dos objetos. Tá? Então, nesse sentido, meu voto... ainda não estamos na fase de votação, mas eu queria trazer esses argumentos aqui para a gente continuar analisando o feito. Bom, então, não sei se algum conselheiro mais gostaria de se posicionar, senão já passa a fazer a coleta dos votos. Conselheiro Bismarck, como vota? Pelo conhecimento do recurso, mas no mérito, pela manutenção da medida cautelar e não provimento do mesmo, não provimento do recurso. Conselheiro Brito? Pelo improvimento do recurso, senhora presidente, e a manutenção da cautelar. Conselheiro Célio? Eu voto pelo conhecimento do recurso e pelo provimento do recurso. Provimento? Relator. Conselheiro Netão? Pelo conhecimento e provimento do recurso, excelência. Conselheiro Dantas? O conselheiro relator, né? Então, declaro vencedor o voto do conselheiro relator, conselheiro Dantas, pelo conhecimento e provimento do recurso. E, consequentemente, pelo
prosseguimento do processo licitatório e da concorrência, né? Tratado no presente processo. Dando continuidade na pauta, o item terceiro da pauta, apresentação do projeto de resolução, processo 1408-2020, institui o programa de qualidade da vida no trabalho, parte da política de saúde, qualidade de vida, cidadania do âmbito do Tribunal de Contas. Proponente esta conselheira, esse projeto de resolução foi sorteado eletronicamente, recaindo a relatoria ao eminente conselheiro Manuel Dantas Dias. Informa aos pares que o projeto poderá ser emendado pelos conselheiros no prazo de até 8 dias, contado a partir desta data, conforme o artigo 83 do Regimento Interno. Processo 1273/2020, assunto: dispõe sobre o procedimento para o ingresso de servidores no Tribunal de Contas do Estado de Roraima e da outras providências. Proponente, esta conselheira. Foi providenciado o sorteio eletrônico, o relator recaiu o eminente conselheiro Célio Vanderlei, informa aos pares que o projeto poderá ser emendado pelos conselheiros no prazo de até 8 dias a contar desta data, conforme o artigo 83 do Regimento Interno. Comunicações. Conselheiro Bismarck. Nada a comunicar ou requerer, senhora presidente. Conselheiro Brito. Comunicação, senhora presidente. Ou não? Senhora presidente, quero aqui trazer para esse pleno uma satisfação quanto à proposição, que foi, inclusive, me cobrado pelo nobre conselheiro Dantas, a proposição que estamos preparando para apresentar na próxima sessão, que é quanto àquela determinação e voto do Supremo Tribunal Federal quanto ao julgamento de contas. Do prefeito ordenador, né? Do prefeito ordenador. Então, a senhora me cobrou também esses dias e estamos preparando, discutindo, inclusive, com os gabinetes. Essa semana a gente apronta e certamente estará pronto para a votação na próxima quarta, tá bom? Com certeza. Okay. Conselheiro Obrigado, Netão. Nada, excelência. Conselheiro Dantas. Nada a comunicar, presidente. Bom, com relação à presidência, eu quero informar que ontem eu assinei a portaria 5333/2020, que restabelece a contagem dos prazos processuais, que estavam suspensos através da portaria 354/2020, e começo a contar a partir de segunda-feira, porque eu achei oportuno ficar essa semana para que a DIPLE fizesse todo o comunicado aos eminentes jurisdicionados da nossa Corte de Contas. Informa ainda que nesta semana também nós assinaremos a instrução normativa restabelecendo também os prazos de alimentação processuais. Quero dizer também que agradecer aos conselheiros que participaram das atividades de aniversário de 29 anos do tribunal. Nós, como em função da pandemia e nós estamos em teletrabalho, a nossa Secretaria de Comunicação apresentou diariamente fatos, vídeos, apresentando à sociedade roraimense via mídias sociais todas as nossas realizações, e fez uma linha do tempo da construção da história do Tribunal de Contas nesses 29 anos. Também foi apresentada uma live na sexta-feira, onde tinha mais de 800 pessoas participando. Então, foi uma visibilidade boa para a nossa Corte de Contas. Quero informar os colegas, eram essas comunicações que tinha da presidência, e informar os colegas que, a partir dessa sessão, todos deveremos sair desse link e fazermos o link com a reunião do Conselho Superior de Administração, que nós temos 2 processos a serem julgados. Quero agradecer a participação da doutora Marcela, que veio aqui defender o município de Boa Vista, num processo de recurso, objeto de relatoria do conselheiro Dantas. Conselheira, Diga. Só um minutinho. O projeto de acórdão aprovado, o acórdão aprovado foi o 022, referente ao 1846.
Ah, ok, esqueci, né? Mas não está aqui no roteiro, né? Mas só informando aí, já informou que o projeto de acordo seria o acórdão de 022. De número 22. Realmente está aqui no coisa, eu que esqueci de ler. Então, declara aprovado o projeto que constituirá o acordo 22/2020 TCE pleno. Isso vinculado ao processo 1846/2020. Isso? Isso mesmo, Cantarelli. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Um para o outro, né? Tem que sair daqui, é?